Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil. Hoje para fazer uma análise desse jogo aqui que eu tô devendo fazer análise faz um tempo já, gente, que é o Sabika. Esse jogo que foi emprestado para mim pela Mosaico, que eu joguei recentemente, depois de um tempinho que ele estava aqui em casa, e que agora eu vou falar um pouco sobre como o jogo é, como ele funciona, e depois fazer a minha análise e minha avaliação do jogo, tá bom? Então eu vou falar um pouco sobre como é o jogo. Não é o objetivo fazer um negócio de regra extensa ou muito detalhado, tá bom? É mais para dar o espírito do funcionamento do jogo para vocês, e depois avaliar alguns critérios, que são os critérios que eu costumo usar para fazer uma análise de jogo, tá bom? Então vamos lá, gente. Como é que funciona um pouquinho assim esse jogo aqui do Sabika? O jogo ele tem um tabuleirão principal e um tabuleiro individual. Eu vou mostrar primeiro o tabuleiro principal porque eu acho que aqui é onde as coisas acontecem. Então é mais fácil mostrar a parte que importa aqui, tá bom? De cara, uma coisa que eu acho importante falar para vocês é que é o seguinte: o jogo do Sabika ele é feito com meio que alocação de trabalhadores, mas não é bem uma alocação de trabalhadores. Esses trabalhadores, eles vão andar num rondel, e aí nesse rondel onde eles vão andar, isso vai funcionar como uma seleção de ação também, tá bom? Então o rondel que eles andam, ele está aqui no tabuleiro principal. Deixa eu juntar aqui para vocês poderem ver. Que é onde vai desenrolar a parte da escolha das ações. Então vocês estão vendo esse rondelzão aqui? Ele tem 3 rondéis, na verdade, ele tem 3 círculos. E essa é a diferença importante para esse jogo. Porque cada jogador, ele tem 3 tipos de trabalhadores, digamos assim. Ele tem o construtor, que na verdade cada jogador tem 2. E o construtor, ele fica aqui no rondel de fora. Ele tem o comerciante, que tem um só cada jogador, e ele fica aqui no rondel do meio. E a poetisa, que cada jogador também tem um. E elas ficam aqui no rondel de dentro, tá? Da parte de dentro aqui desse círculo. Isso quer dizer o seguinte: os trabalhadores, os construtores que estão aqui no rondel de fora, eles estão relacionados com ações de construção. E as ações de construção, elas são várias. Você pode ter construções grandes, que são peças hexagonais que ficam aqui nesses espaços. Deixa eu ver se eu pego aqui para mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia. Mas eles são peças hexagonais desse tipo, tá bom? Que fica disposto aqui do lado direito e esquerdo, sendo que as que estão do lado esquerdo são para era 1 do jogo, que são as rodadas 1 e 2, e esses de cada da parte da direita são para as eras 3, 4 e 5, né, que é a era 2 do jogo. Desculpa, a rodada 3, 4 e 5, que é a era 2 do jogo, tá? Então tem essa diferença um pouquinho assim dessa questão de era. Depois que você passa da segunda rodada, por exemplo, você remove esses daqui da esquerda, porque eles não são mais usados, e passa a ter só os da direita. Mas basicamente são esses hexágonos que ficam aqui, e aí você pode construir eles. E eu já explico como é que faz a construção, tá bom? E aqui embaixo você vai ter algumas cartas, que são cartas deste tipo aqui, que são as construções pequenas. Isso é só para você diferenciar os tipos que vai ter, tá? Um vai ser ali com tiles, outro vai ser com cartas. E aí qualquer um deles, a construção ela é dada por esse retângulo aqui que tem perto das construções, que é a parte onde você vai colocar os materiais que você vai usar para construir. E a ideia é que você sempre tem um material que é obrigatório e alguns materiais adicionais que você pode colocar. Os recursos do jogo de material que a gente tem são gipsita, mármore, madeira e esse azulzinho aqui que é tipo um mármore vidrado, alguma coisa assim. Tem um nome diferente, mas essa é a ideia, como se fosse um vidro, tá bom? E eles têm, obviamente, escalas de valores de importância, que você vai ver bem aqui, ó. Aqui tem embaixo dizendo, ó, a gipsita vale 1 ponto, a madeira 2 pontos, o mármore 3 e esse vidro aqui ele vale 4. E qual que é a ideia? A ideia é que quando o construtor ele vai construir alguma coisa, ele tem que colocar o material obrigatório. Por exemplo, para as construções grandes é a gipsita. Para as construções pequenas, ela está dada na carta. Então a carta tem aqui o material que é a construção obrigatória dela. E as adicionais, que tem que ser sempre diferentes, elas são para dar pontuação extra. Então ele tem um pouco essa ideia, tá, gente? Isso aqui é uma coisa legal para você ficar em mente, que ele é já um caminho de pontuação desse jogo, é você conseguir construir as coisas. Porque sempre que você constrói com mais materiais, ainda mais se você colocar materiais avançados, tipo o mármore ou mesmo o vidro aqui azulado, você ganha mais pontos pela construção que você fez. Então essa trilha do construtor, ela te permite fazer essas construções baseada nisso. E aí ele tem algumas outras ações aqui, né? Você vê que tem umas iconografias aqui que estão em preto,
que são as ações que você pode fazer. Então o seu trabalhador ele vai andando nessa trilha e você vai fazendo as ações de onde ele parar. O meio, que é o mercador, ele faz o comércio e é a parte daqui de baixo do tabuleiro, onde ficam vários barquinhos estocados aqui no começo. Cada jogador começa com uns 12 barquinhos e você pode ir navegando por essas cidades e cada cidade vai ter um tipo de benefício que você vai ter, seja por chegar na cidade e depois por estabelecer uma parceria com a cidade. Então aqui no mercador você tem a opção de navegar com o barquinho, que é a ação de navegar, que te permite chegar nas cidades, e tem essa mãozinha que é a parte de fazer alianças nas cidades, e cada uma delas te dá benefícios diferentes. A parte de fazer aliança ela é legal porque o benefício dela pode ser recorrente. Pode ser que toda fase de produção, final de rodada, você faça aquela ação de novo se o espaço que você fizer a cidade for vermelha. Esse jogo tem um pouco esse conceito de azul e vermelho, tanto aqui na parte de navegação quanto na parte de poemas. Então o azul são coisas imediatas, o vermelho são coisas imediatas e o azul são pontuações de final de rodada, tá? Esqueci de explicar isso. Mas é importante saber. E nas cartas aqui, ó, tem as cartas do poema que eu estou adiantando um pouquinho, ele deixa isso bem indicado, tá vendo? O vermelho, ele é imediato, tem um relâmpago, e o azul, ele é sempre recorrente, quando tem produção. Então tá bom, essa fase de fora da navegação te permite mover os barquinhos nesse espaço, né? E poder fazer as negociações com a cidade. E a parte de dentro aqui da poetisa é onde você pode fazer os poemas. Os poemas ficam aqui e aqui no meio. Você tem os poemas pequenos, que são cartas deste tipo que eu acabei de mostrar, tá vendo? Do lado de cá, você tem os poemas que ela pode fazer, o azul ou o vermelho. E os poemas nada mais são do que um benefício instantâneo que você pode ganhar, se você fizer o lado vermelho, você pode ganhar alguma pontuação, algum benefício em alguma trilha, algo desse tipo. E o azul, ele te permite uma habilidade, então sempre que algo acontecer, você ganha tal coisa. É uma maneira de você conseguir esse tipo de habilidade, às vezes para ter mais recurso, ou para aumentar sua pontuação, meio que você tem uma maquininha de geração de alguma coisa. Ou você faz o vermelho, que é uma coisa imediata. E, além disso, você tem aqui a parte de poemas importantes, que são cartas que tem este símbolo aqui, que são pontuações de final de rodada, de jogo, desculpa, final de partida. Então você tem várias cartas desse tipo, mas sempre vai ter 2 por jogador que estão disponíveis na partida, e aí você pode construir, escrever esses poemas importantes, e aí quando você escreve esses poemas importantes, você passa a ter ali um critério de pontuação que você pode fazer no final do jogo. Além disso, o jogo ele tem aqui a trilha de pontuação aqui por fora, e ele tem ali no cantinho a trilha de pária, que é uma trilha que te permite fazer algumas coisas, mas tem uma particularidade. Todo final de rodada, você decrementa essa trilha de párias. E se você não tiver como decrementar na trilha, você tem que gastar ponto ou dinheiro para poder compensar isso. Então é uma coisa importante de se manter em mente, porque se você não presta atenção naquela trilha, no final de cada rodada você pode meio que ser punido por não estar prestando atenção, tá? Então, gente, essa é basicamente a ideia aqui no tabuleiro principal. E no tabuleiro do jogador não tem tanta coisa assim pra gente administrar. Mas tem uma coisa super legal que eu achei que é o seguinte. Você começa, obviamente, com os seus bonequinhos aqui, mas já no começo do jogo você já pode mandar eles pro rondel, e se tudo der certo, eles nunca mais voltam pra cá. Porque quando você faz a sua rodada, o seu turno, ou você move os bonequinhos no rondel e faz a ação, mas se você não tiver nada para fazer, não tiver como fazer nada, você pode retornar ele para cá, e aí você ganha aí um pouco de dinheiro e perde um ponto por ter feito essa ação. Além disso, aqui são os seus depósitos. E os seus depósitos são onde você estoca esses materiais aqui que eu mostrei. E esse é um critério interessante do jogo, porque no começo você começa com essas peças aqui, deixa eu pegar uma para mostrar. Mas essas peças, elas são os estoques iniciais, que você começa simplesmente sobrepondo eles aqui, tá? E aí esse estoque inicial, ele armazena uma mercadoria por estoque. Então você tem 4 de cara, o que é muito pouco. Então você precisa ir melhorando esse estoque. Para você melhorar ele, é uma parte que eu achei interessante da mecânica do jogo, para falar a verdade. Eu nunca tinha visto um jogo que fizesse desse jeito aqui. Que você pode fazer melhorias no seu estoque. Mas essas melhorias, elas têm um jeito interessante de fazer, que é o seguinte. No próprio aqui tabuleiro, você acaba, na hora que você está fazendo o jogo, você vê que sai meio que natural. Mas quando você compra um estoque novo, você pega e posiciona ele aqui em cima do estoque velho, né? Até aí tudo bem.
E aí você você ganha um ponto quando você faz isso. E aí esse estoque novo, além dele poder armazenar mais coisas, ele tem aqui o símbolo da caixinha, permite que você adicione uma ou duas coisas a mais. Ele também tem uma habilidade a mais que você pode ativar, e aí você pode ganhar um recurso, um ponto, alguma coisa assim. Você tem algo que gera coisas para você aqui. E se você ainda quiser melhorar mais ainda esse estoque, você pode pegar mais um tile e aí você pode cobrir a parte aqui de cima. E aí você está enfileirando aqui, ó, as caixinhas de quanto você pode produzir. Você pode melhorar até 2 vezes, que é isso que eu acabei de fazer. Então, esse estoque receberia 3 coisas e também geraria coisas diferentes. E essa eu achei uma coisa interessante do jogo, porque fazer essas melhorias, ela acaba sendo importante para você, primeiro para você ganhar um pouco de ponto, mas para você estocar mais coisas, porque à medida que o jogo vai passando, você sente uma necessidade de ter mais recursos, matéria-prima estocada. Por falar nisso, existe um tilezinho interessante, que acho que é a última coisa que eu preciso falar aqui de regras, que é exatamente os tiles de matéria-prima. Que tem, por exemplo, barro, você tem aqui a cana de açúcar, você tem um tecido. E qual é a parte interessante? Essa matéria-prima, quando você ganha, ela vem aqui para a parte de cima, tem um espaço para cada um. E você deixa ele aqui. Ao longo do jogo, tem momentos onde você pode converter essa matéria-prima num produto manufaturado, numa mercadoria. Por exemplo, uma roupa, um vaso... Opa, caiu aqui. Um vaso ou açúcar. E esses produtos aqui que você vai convertendo são as coisas que você pode vender na ação do mercador nas cidades. É o que te permite você cumprir com as ações da cidade, fazer o que a cidade quer que você venda, e aí você ganha o bônus daquela cidade. Então, é um outro aspecto interessante do jogo, que é essa gestão desses bens que viram, essas matérias-primas que viram bens, né, que viram objetos manufaturados. E que te habilita a fazer outra ação. Então, gente, essa é a ideia básica do jogo, tá? Eu não vou mais em detalhes, porque esse é um jogo que tem bastante regra. Ele não é um jogo simples, tá bom, gente? Ele é um jogo mais complexo. Isso é uma coisa que eu já falo de cara. Então, isso aqui que eu falei é uma pincelada para vocês entenderem como flui a dinâmica e ver se é um jogo que interessa a vocês, tá? Mas, assim, regras mais detalhadas, não contem com isso aqui para você partir pro jogo, tá? Realmente tem que ler um manual ou ver algum vídeo de alguém que faça regras completas. Mas agora vamos para a análise do jogo, tá? E eu vou fazendo os critérios que eu sempre faço. Então eu começo aqui falando do critério, falo se eu acho negativo, positivo ou neutro e dou alguns comentários sobre aquele critério. O primeiro critério que eu tenho aqui é a arte, gente. E eu gostei bastante, porque a ideia do jogo, né, a temática do jogo, ela é em torno dessa região de Sabika, onde tinha a Alhambra, né, a muralha, lá numa região que tem essa cultura mais árabe, né? E a arte, ela segue essa harmonia, sabe? Ela é muito harmoniosa. As peças, o componente, o tabuleiro, sabe? Eles todos seguem muito bem a harmonia dessa arte. Então é uma coisa que eu gostei bastante. Apesar... Bom, tem um comentário que eu vou fazer no próximo critério, tá bom? Mas a questão da arte pra mim foi positiva. Eu gostei e achei o jogo bem bonito. Agora, o segundo critério é o critério de componentes. E também eu avaliei de forma positiva, porque eu gostei dos componentes do jogo. Eu achei que eles são bem construídos, eles têm qualidade. As cartas são mais durinhas, são cartas de qualidade. Elas são bem coloridas ou bem desenhadas. Né? Elas seguem elas seguem bastante a arte geral do jogo, que é o que eu estava falando. Mas tem algumas coisas aqui nos componentes que me incomodaram um pouquinho. Que é o seguinte, a primeira é que as cartas aqui de poemas longos, que são as cartas que têm as pontuações de final do jogo, elas têm muito texto. E a fonte do texto não ficou legal. É o tipo de carta de texto que você simplesmente não consegue ler de longe, sabe? Então as cartas elas são dispostas no tabuleiro e você tem que se aproximar para você conseguir ler. Porque mesmo ela tendo os ícones em cima, demora um pouco para você realmente pegar o jeito da iconografia, principalmente da iconografia de pontuação. Então você acaba não conseguindo bater o olho na carta e saber o que ela é. Você precisa ler. E aí você tem que se aproximar, porque a fonte ela não ficou tão legal. Não sei se o fundo não está combinando muito bem, ou se é a questão da cor, ou simplesmente é uma fonte que eles tentaram fazer para fazer uma coisa mais rebuscada, mas que aí as letras não ficaram tão simples de ler. Então é uma coisa que eu não gostei um pouco nessa questão dos componentes, foram as fontes usadas nas cartas que precisam do texto. Que não são muitas, são em geral as cartas de poemas, né?
que são os poemas curtos e os longos, que vão ter esses textos. O resto do jogo não tem muito texto, então não tem muito esse problema. Mas o segundo ponto que me incomodou um pouco foi a iconografia das ações. A iconografia das ações do rondel. Então, vocês lembram que eu estava mostrando aqui o rondel? E estava falando para vocês que o rondel, ele tem as ações dispostas aqui, né? Vou mostrar rapidinho só para vocês verem. Mas ele tem as ações dispostas aqui. Só que essa iconografia, talvez por causa da arte, da temática do jogo, não sei, eles fizeram as iconografias todas em preto, os símbolos todos em preto. O que faz com que eles não sejam rapidamente distinguíveis, assim. Não é uma coisa que você bate o olho tão rápido e sabe qual é a ação é qual. Então fica, pelo menos as primeiras vezes que você joga, fica muito aquele negócio recorrente de ter que olhar no manual de novo, assim, o que é essa ação mesmo? O que ela faz? Você não consegue fazer uma correlação tão rápida, mnemônica ali daquelas ações. Então acho que a escolha da iconografia desse jogo, ela não ficou tão legal assim, sabe? Ela acabou sendo um pouco uma trava no início do jogo, até você pegar o jeito e meio que associar ali na marra o que cada ícone faz, para depois o jogo fluir legal, porque depois, obviamente, você acostuma. A iconografia, apesar de tudo, o rondel, ele tem os ícones sempre repetidos, então elas são sempre em dois lugares, o que te permite sempre escolher um lado ou outro para você fazer, então acaba sendo metade a menos, né, de ícones para você poder lembrar, mas é um porém que eu deixei, apesar de ter dado uma nota positiva para os componentes. Esses são pontos que realmente me incomodaram um pouquinho durante a jogabilidade, não me atrapalharam ao ponto de ser um problema grave, mas reduziram um pouco a velocidade ali de aprendizado e associação do jogo no começo da partida. A montagem eu vou avaliar com critério neutro, tá, gente? Porque demorou um pouco para montar esse jogo, só porque ele tem vários elementos. Igual eu falei, ele tem construções grandes, construções pequenas, poemas grandes, poemas importantes. Ele tem a questão da navegação, que cada uma tem as cidades lá azul e vermelha. Isso aí demora um pouquinho para você relacionar qual peça é o que, assim, sabe? De novo, eu estou avaliando esse neutro com critério assim, de aprendizado do jogo. Obviamente, qualquer jogo, depois que você joga algumas vezes, você associa bem e aí aquela montagem flui bem. E nesse caso, eu acho que depois que você já está mais acostumado, a montagem ela faz um tempo razoável. Assim, acho que uns 10 minutinhos você monta o jogo, o que não é tão rápido assim, mas é uma montagem aceitável. Mas realmente a primeira vez que você vai montar demora um pouquinho para você associar aqui e ali. Mas não é tão grave assim não. Eu coloquei esse neutro só porque eu acho que... eu vou falar um pouco melhor depois nas regras, mas eu sabia que é um jogo que foi um pouco uma batalha para eu conseguir jogar e pôr ele na mesa, porque eu sempre ficava um pouco intimidado, não só pela montagem, quanto pelas regras. Eu achei que não fluiu tão bem o aprendizado pré-jogo, sabe? Depois eu vou falar como é que foi durante o jogo, mas o pré-jogo ele foi um pouquinho difícil de vencer essa barreira. Eu acho que é por isso que eu senti essa vontade de colocar aqui uma nota neutra na montagem, e no próximo critério também, que são regras, eu também coloco uma nota neutra. Pelo que eu estou falando, demorou um pouquinho para transpor ali essa pré-aprendizagem do jogo, né? Porque, só um parênteses, assim, todo jogo para mim funciona como? Eu pego o jogo, abro o manual, monto ele. Antes de ter gente em casa, antes de ter gente para jogar, eu vou e monto o jogo e leio o manual. Com o jogo montado, eu leio as regras e aí meio que dou uma mexida de teste para entender como é que vai fluir. E esse jogo parecia que estava travado. As regras, elas têm, igual eu falei, elas têm muitas ações. E as iconografias pretas, muito difíceis de distinguir no começo, quando você não está acostumado, me fazia começar a ler e aí ficava um pouco cansativo, porque eu já não sabia mais diferenciar as ações tão rápido assim, tive que ficar relendo algumas vezes, foi meio que uma barreira de entrada para eu conseguir transpor, sabe? O que me fala de cara assim para esse jogo, na categoria regras, esse é um jogo mais avançado. Ele não é um jogo simples, ele é um euro avançado, as regras são um pouquinho mais complexas, então precisa ser a praia que você gosta. Se você é iniciante, não está acostumado a jogar jogo euro, não está acostumado a jogar jogo complexo, o Sabika talvez seja um pouquinho demais, assim, sabe, para você. Mas se você já está acostumado, você já está jogando o jogo assim, então você vai conseguir pegar e entender, porque depois que você começa a jogar, ele flui muito bem. Mas ele tem uma barreira ali de aprendizagem que eu acho que ela é considerável, não dá para negligenciar, tá bom, gente? Vamos lá para o próximo critério aqui, então, que é a questão da jogabilidade, que eu acho que é o critério mais importante de todos, que é o critério que diz como é que é o jogo quando você está jogando ele de cara, assim.
E aí esse critério, gente, ele vai brilhar para mim, ele vai ser positivo, assim. Eu já falo de cara, que por causa desses problemas anteriores que eu falei, da aprendizagem, da curva de entendimento do jogo, da preparação pré-jogo, terem sido um pouquinho difíceis, eu tava meio que pronto para não gostar desse jogo. Eu tava pronto para jogar e falar, não gostei de Sabika, vou deixar para lá. Só que o jogo me surpreendeu positivamente. A partida começou, eu tive essa barreira de começar a entender os ícones e tal, as ações, mas isso foi transposto com certa rapidez. Eu achei que ia demorar mais. E à medida que eu entendi o que cada ação ia fazer, o que cada personagem fazia ali, o construtor, o navegador e a poetisa, o jogo se abriu. Sabe? O jogo se abriu para diversas possibilidades de coisas para fazer. É o tipo de jogo que você tem muitos caminhos de estratégia, porque você pode buscar fazer várias negociações com o seu comerciante, então mandar seu barquinho para vários lugares. Ou é o tipo de jogo que você pode buscar construir várias coisas, porque construir usando materiais opcionais, além de gerar muita pontuação, gera benefício para você, cada coisa que se constrói. Ou é o tipo de jogo que você pode investir nos objetivos dos poemas, então você pode olhar quais são os poemas ali importantes, quais são os objetivos dele e tentar buscar aqueles objetivos. Ou você pode buscar os objetivos da navegação, então ele se abre, sabe? E as coisas fluem bem, sabe? Elas começam a fazer sentido. Só que é o que eu falei, esse é um jogo avançado. Então, quando as coisas começam a fluir bem, você começa a perceber que não dá para você escolher ações aleatoriamente. Não dá para você pegar, vou fazer essa ação aqui só para preencher o turno, porque muitas vezes ela não vai funcionar. Para fazer as ações, você precisa ter o recurso, você precisa ter a peça certa, você precisa estar posicionado na maneira certa, você precisa ter armazém para poder armazenar as coisas, você precisa ter mercadoria, você precisa ter matéria-prima. E aí, se você só jogar aleatoriamente, as coisas elas não se encaixam, elas não fluem. Você precisa estar prestando atenção no jogo, estar pensando no jogo para fazer ele fluir. E aí, obviamente, gente, isso aí ganha muito ponto, porque deixa o jogo super envolvente. Você fica ali pensando no caminho, na estratégia e principalmente na sequência das ações que você tem e quer fazer. Porque você não tem uma infinidade de ações no jogo. Você tem 5 rodadas, desculpa. Cada rodada você tem 4 ações, porque são os seus 4 personagens. 2 construtores, 1 mercador, 1 poetisa. Então você tem ali 20 ações, mas não são 20 ações quaisquer, porque um personagem não pode fazer as ações do outro, entendeu? Então a sua poetisa faz 5 ações, o seu navegador faz 5 ações ao longo da partida inteira. E você precisa realmente pensar nesse sequenciamento que você vai fazer, para você poder fazer as ações elas se encaixarem e você ter mais convergência, mais harmonia nas ações que você vai fazer. Isso faz com que o jogo seja, de cara, estratégico, muito, muito bom, uma estratégia muito legal, mas bem complexa, tá? Vamos para alguns comentários aqui também interessantes. Falei que ele tem múltiplos caminhos e várias questões de pontuação, o que é uma coisa super legal. Mas tem alguns pontos que eu queria colocar, pelo menos 2 pontos, tá? De 2 jogadores, que foi a maneira como eu joguei, eu achei que a parte do poema importante ficou um pouco desbalanceada. Sabe, eu acho que de 2 jogadores, o poema importante deu muito ponto para quem conseguiu pegar os poemas importantes ali que casavam melhor com o que a pessoa estava fazendo ou o que estava disponível naquele jogo. E aí isso desbalanceou um pouco, sabe? É óbvio, né? Tem 2 para cada jogador ali e cada jogador só pode comprar 2 poemas importantes. Então, em teoria, todo mundo pode comprar. Mas na prática, tem um ou outro poema ali que vai aparecer que é um pouco mais fácil de fazer ou que está um pouco mais coerente ali na estratégia do que está fluindo o jogo. E quem consegue pegar ele tem muita vantagem de pontuação. Então, eu não sei se com o tempo, se eu jogar esse jogo mais vezes com o tempo, se eu estiver jogando só de 2, se eu não vou acabar meio que criando uma regra caseira de simplesmente excluir aqueles poemas ali. Exatamente por ter esse sentimento de ter ficado um pouco desbalanceado. Pode ser que com o tempo também eu perceba que isso foi só uma impressão inicial e na verdade faz muito sentido estar ali e a corrida pelo poema importante ela é importante no jogo. Mas pode ser que não, pode ser que eu realmente ache no futuro que não vale a pena deixar ele ali, né? Vamos ver. Pode ser uma particularidade de jogar de 2 também, que é o que eu mais jogo. Além de tudo, gente, tem uma coisa que eu não consegui entender o sentido. Eu juro que eu tentei captar qual era a ideia por trás, que é o seguinte:
Quem começa a rodada, quem vira ali o jogador inicial de cada rodada, é determinado pelo jogador que está na frente da trilha do pária. Só que eu não vi qual seria o interesse do jogador escolher um outro jogador para ser o jogador inicial. É muito melhor você ser o jogador inicial, porque você olha para o tabuleiro do jeito que ele está arranjado, com as novas cartas, com os novos tiles, e você pode escolher onde você quer ir primeiro. Eu não entendi qual foi o sentido do jogo permitir um jogador escolher quem vai ser o jogador inicial, sendo que o jogador vai escolher sempre ele. Eu, pelo menos, faria isso. Eu não consegui ver o cenário onde eu não me escolheria para ser o jogador inicial, entende? Então é uma regra que ficou um pouco estranha para mim. Talvez com o tempo eu decidisse também mudar para simplesmente alternar o jogador inicial, para não ficar sempre a mesma pessoa começando a rodada todas as vezes. Então vamos lá. Próximo critério, rejogabilidade. Pelo que eu falei aqui, gente, vocês já perceberam que pra mim é muito alta, né? Um jogo que te abre o leque de oportunidades de trilhas de pontuação diferente, caminhos de pontuação diferente, é um jogo que vai ter muita rejogabilidade. Até porque você troca as peças, você troca as cartas que estão disponíveis, os poemas importantes que estão disponíveis, o objetivo ali da seção de comércio que está disponível. Então, cada vez que você joga, o jogo está um pouquinho diferente. As coisas que você vai buscar no jogo estão um pouco diferentes. E aí isso aí gera, obviamente, esse sentimento ali de rejogabilidade que eu achei muito positiva. Além de que é o tipo de jogo que beneficia muito múltiplas partidas, porque quanto mais você joga, mais você enxerga as engrenagens ali do jogo girando e você entende um sequenciamento melhor para você fazer suas ações, como você pode otimizar elas, como você pode fazer alguns combos de ação também para você potencializar ali a escolha de ação que você fez. Então, é um jogo que com certeza ele tem um dos pontos fortes dele para mim é a rejogabilidade, assim. E igual eu falei, eu não estava esperando que esse jogo fosse me surpreender tanto, mas ele me surpreendeu bastante. Duração foi super positiva, gente. Eu tava achando assim, geralmente o jogo Euro e tal, por mais que você fale assim, são só 5 rodadas, geralmente essas rodadas elas se estendem, né? Ficam longas e o jogo fica demorado. Mas não foi o caso. Eu tava achando que eu sabia que ia ser longo, igual um jogo recente que a gente jogou, o Minos. Que o jogo, a gente começou a partida e a primeira vez que a gente jogou, né, obviamente, ele durou quase 2 horas, assim, a partida. E eu achei que o Sabica ia para um caminho parecido, né, a primeira vez que jogasse, assim, comparando com a primeira vez que a gente jogou o Minos. Mas não foi. Na verdade, a partida foi super rápida, acho que um pouquinho mais de 1 hora e a gente conseguiu finalizar a partida a primeira vez que a gente jogou. E aí isso fez com que eu ficasse uma sensação boa, de tipo, poxa, um jogo com bastante estratégia, com bastante possibilidades, mas que fluiu rápido. Eu acho que é um jogo que não tem tanta análise parálise assim. Acho que a questão do Minos foi um pouco isso, assim. Teve muita parada para pensar no que fazer, enquanto nesse daqui você já conseguia meio que casando o que você queria fazer e fluía mais rápido, sabe? E vamos aqui para jogos semelhantes, e eu resolvi colocar 2 jogos semelhantes, porque obviamente teria muitas opções de jogos euro, jogo de recurso, várias coisas que eu poderia falar, mas eu quis trazer 2 aqui que eu achei interessante no sentido de jogos semelhantes. O primeiro é o Red Cathedral. Por quê? Porque é um jogo onde você também está selecionando a ação que você vai fazer baseado num rondel. Só que lá você tem dados, e aí você vai usando esses dados para poder determinar o quanto você anda no rondel, e aí você vai escolhendo as ações que você quer fazer. Aqui você não usa dados, você vai usar ali seus trabalhadores, mas você meio que pode escolher quanto você quer andar se você pagar um pouquinho mais. Coisa que no Red Cathedral também você pode fazer. Então eu achei essa mecânica de seleção de ação baseada num rondel, onde você vai caminhando, me lembrou bastante essa mecânica do Red Cathedral. Se você só jogou o Red Cathedral, mas não jogou o Sabica ainda, você já começa a entender melhor como é que funciona a seleção de ação. Só que aqui são 3 discos, no Red Cathedral são um só. Mas é uma mecânica muito parecida entre os dois. E o segundo aqui que eu quis colocar, que eu achei que me lembrou um pouquinho na hora, é o Grand Austria Hotel. Mas por quê? Não é pela questão de número de rodada fixa, nem por ser um euro e tal, mas é pela questão seguinte. Lá no Grand Austria Hotel tem uma trilha que chama Trilha do Imperador, que não é a cada rodada, mas assim, na rodada tipo 3, 5, 7, alguma coisa assim, essa trilha do Imperador, ela pontua. E você pontua voltando a trilha e olhando onde você fica. E é uma coisa muito parecida com a trilha do Pária aqui nesse jogo. É uma trilha que você precisa estar prestando atenção nela porque ela te pune se você não prestar atenção. Mas ao mesmo tempo, você não quer gastar muito nela, porque o benefício ele não é tão grande assim de você investir muitas ações nela. Mas você não pode deixar essa trilha ficar para trás, para não ser punido, você entendeu? Então me lembrou um pouquinho aquele sentimento do Grand Austria Hotel, de presta atenção nisso aqui porque você pode ser punido, mas, né,
como uma coisa em paralelo. Você tem que continuar fazendo as suas coisas e tentar subir ali o máximo que você puder. Então eu achei que esses dois jogos casaram por causa dessas coisas muito específicas, e aí eu achei legal colocar eles aqui na lista. E por fim, finalizando aqui tudo isso que eu falei, gente, apesar do tom um pouco negativo do começo, das regras difíceis e tal, da montagem, o jogo ele cresceu demais depois que eu comecei a jogar. Então a nota pra mim, pra esse jogo, pra saber que é uma nota 9, gente, uma nota super alta, porque realmente o jogo me impressionou, me surpreendeu positivamente. É um jogo avançado, é o que eu já falei, eu vou repetir aqui. Se você está acostumado com jogo estratégico, o Sabika é uma boa opção. Se você não está acostumado ainda, não parta para o Sabika ainda, porque ele vai te incomodar, você vai ter um pouco de dificuldade, e pode ser que você não consiga jogar ele de cara assim, e acabe sendo uma experiência ruim, mas se você já está acostumado, ele vai ser uma experiência muito legal. E é um jogo que está num preço muito bom. O Sabika ele tá ali na casa dos R$220, o que para mim é um ótimo custo-benefício porque esse jogo aqui vai te entregar. Então, se você gosta de jogo estratégico, gente, o Sabika é uma opção legal para você procurar. É uma opção que com certeza eu provavelmente vou querer adquirir por causa disso tudo que eu falei. Eu acho que é um jogo que casa bem na minha coleção, mas eu vou decidir isso lá no compra ou não compra quando eu for falar isso para vocês, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.